convido também a juntos louvarmos a este grande Deus. Quantos daqui têm a certeza que são filhos de Deus? Amém. Um grande amém. Então é isso que nós vamos cantar agora, mas com o coração grato porque fomos escolhidos e perdoados por Ele. Amém? Sou eu para que o grande Rei me receba assim. Me perdi, Ele me encontrou por amor a mim, por amor a mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, se eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até ao fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, se eu. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Glória ao teu nome, Jesus. Te agradecemos porque somos teus filhos, Deus, e que temos o privilégio de estar aqui a adorar o teu nome, Jesus. Te queremos agradecer por isso, Pai, porque um dia nos escolheste, Jesus, porque nos perdoaste, Pai. Grande é o teu nome, Jesus. Somos escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por
eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar para mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Aleluia, Jesus. Obrigada porque esta certeza é viva no nosso coração, Deus. Que somos teus filhos e que nada abala isso, Pai. Que nada abala o perdão que tu nos dás, Pai. Que nada abala o facto de sermos escolhidos por ti, Jesus. Te queremos agradecer por isto, Pai. Grande é o teu nome, Deus, e queremos também dizer que estamos aqui prontos para receber do teu amor, Pai. Para receber o teu perdão. Para receber a tua vontade, Deus. Obrigada por este privilégio, Jesus. Estou aqui diante da tua majestade, pois tua graça me alcançou. Estou aqui, sei que fui um pecador, mas teu sangue me lavou. Encontrei o grande amor, agora é meu. Tua vida entregaste, o preço já pagaste. Majestade, tua graça me encontrou como sou. Infeliz, mas tudo agora mudou. Estou aqui, grato pelo amor que me dás, perdoado para perdoar. Estou aqui, sei que sou teu deleite, pois teu fogo santificar. Encontrei o grande amor.
nesta música a tua oração nesta tarde. Obrigada, Jesus. E mais uma vez dizemos: estou aqui. Diante da tua majestade, pois tua graça me alcançou. Estou, Jesus. Estou aqui. Sei que fui um pecador, mas teu sangue me Glória a ti, Jesus. Encontrei o grande amor, agora é meu. Tua vida entregaste, o preço já pagaste. Cumprimento a todos os irmãos com a bendita paz de Deus. Sem dúvida estamos diante da majestade de Deus. E a majestade de Deus, ela é real para transformar as nossas vidas. Amém? Para nos purificar. Nós ainda vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir ao nosso irmão Alexandro para nos dirigir uma palavra de oração. E vamos agradecer a Deus pela sua presença neste lugar, pela sua glória e pela sua majestade. Amém? Esta tem sido a nossa experiência, amém? Por causa do sangue de Jesus Cristo, nós somos lavados, nós somos purificados de todo o pecado e de toda a injustiça. Como eu já disse aos irmãos, nesta tarde eu quero partilhar acerca do sangue de Jesus Cristo, como Ele nos purifica, como Ele nos santifica. Nós, na letra deste hino, a certa altura, encontramos a seguinte frase: tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. E foi quando eu estava, na semana passada, a meditar na letra deste hino, é que destacou, digamos assim, no meu coração esta frase. E sem dúvida, nós somos perdoados por Jesus, porque sem este perdão nós não poderíamos estar na presença de Deus, mas também somos purificados. Esta é a vontade de Deus, purificar-nos de todo o pecado. A Bíblia Sagrada nos diz lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, o seguinte: todas as coisas, ou quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue. Se o sangue de Jesus Cristo não fosse derramado, vertido na cruz do Calvário, nós não teríamos acesso ao perdão e à remissão dos nossos pecados. E esta foi a mensagem inicial do Evangelho. Nós encontramos em Marcos 1,4, encontramos em todos os Evangelhos esta mensagem, este discurso. Diz a Bíblia Sagrada, Marcos 1,4, apareceu João, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Para remissão de pecados. O batismo de arrependimento para remissão dos pecados. É interessante perceber que
Através do sangue de Jesus Cristo, como eu já disse, somos perdoados, mas também somos purificados. E o perdão possibilita-nos ter comunhão com Deus, porque nós sabemos, pela palavra de Deus, e também tem sido esta a nossa experiência, que o pecado afasta-nos, separa-nos de Deus. O pecado sempre nos afasta, sempre nos separa de Deus. Por isso é que nós precisamos nos arrepender para alcançarmos o perdão de Deus, para voltarmos para perto de Deus. Amém? Então o perdão possibilita-nos ter comunhão com Deus, porque o pecado separa-nos de Deus. E a purificação possibilita-nos vencer o pecado. Ou seja, precisamos ser perdoados para não sermos separados da glória de Deus, e precisamos da purificação, da lavagem através do sangue de Jesus Cristo, para não ficarmos com as marcas do pecado em nossas vidas. E nós podemos dizer amém? Isto é fundamental, na minha opinião. A palavra remissão significa perdão da culpa, expiação, clemência. E é interessante perceber que na medicina, remissão é o termo que é utilizado quando o doente não apresenta mais evidências da doença. A remissão total, no caso das leucemias, e eu tenho um sobrinho que passou aos 2 anos de idade por esta doença, uma leucemia. Foi um tempo de grande luta e realmente os médicos disseram que se passados 5 anos ele não tivesse mais evidências daquela doença, ele podia ser de alguma forma declarado curado. Havia a remissão total. Então, na medicina, a remissão é o termo que é utilizado quando o doente não apresenta mais evidências da doença, e a remissão total, no caso das leucemias, é decretada ao fim de 5 anos. E é interessante perceber que alguns estudos indicam que no caso das dependências químicas, falamos da toxicodependência, mas também das dependências psicológicas e emocionais, o indivíduo pode ser considerado totalmente abstinente se conseguir estar sóbrio durante 5 anos. Há muitos dados que já demonstram isso mesmo. Dá a impressão que o nosso organismo precisa desse tempo para se regenerar em termos físicos, emocionais e psicológicos. E eu gostava de fazer esta aplicação espiritual. Nós precisamos do perdão de Deus, mas também precisamos que o sangue de Cristo traga remissão para todos os nossos pecados. E nós podemos dizer amém? Para os nossos pecados de estimação, para a culpa, para os desejos pecaminosos, para as mágoas, para os ressentimentos, para o orgulho, para os traumas, para as feridas, para os sentimentos destrutivos, para a baixa autoestima. Nós precisamos também que o sangue de Jesus Cristo traga essa remissão sobre as nossas vidas, porque não queremos ficar com marcas do pecado. Queremos vencer o pecado no nome e no poder de Jesus. Amém? A Bíblia Sagrada nos diz lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 12 a 14, o seguinte: dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades, ou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então a remissão dos nossos pecados sempre pressupõe vitória sobre os mesmos, libertação, transformação, porque agora nós somos novas criaturas. Não somente somos perdoados, mas somos santificados, purificados, para que o pecado não domine mais sobre as nossas vidas. Irmãos, como nós acabamos de ler, o perdão de Deus e a remissão transporta-nos das trevas para a luz. Não somente Deus nos perdoa e nós nos mantemos nas trevas, mas Deus nos perdoa e nos transporta para a luz, para uma nova vida, um novo viver. Irmãos, muitos crentes pedem somente perdão, alguns não querem remissão, talvez porque não se querem sujeitar a um processo de cura, que não é fácil. A quimioterapia, a radioterapia não são fáceis. E às vezes nós precisamos que este sangue de Jesus Cristo, que é poderoso, inicie um processo de remissão na nossa vida. Porque nós não queremos ficar com marcas do pecado. Irmãos, Deus quer trazer liberdade completa às nossas vidas. Deus quer trazer uma purificação, uma lavagem completa. Deus quer tirar todo o ressentimento, toda a amargura. Nós podemos até não falar de pecados morais, mas, irmãos, a falta de perdão, um crente viver com ressentimento, com amargura, também é pecado, porque pecado é tudo aquilo que nós fazemos contrariamente à vontade de Deus. Pecar é errar o alvo. E quando falamos do alvo, falamos da vontade de Deus. E quando nós erramos esse alvo, nós estamos a pecar.
porque Deus tem algo de extraordinário para as nossas vidas, um caminho extraordinário. Irmãos, o perdão só será eficaz com a remissão. Amém. Jesus morreu e verteu o seu sangue para nos perdoar e trazer remissão de todos os nossos pecados. Nós podemos ver isso mesmo quando Jesus instituiu a ceia, Mateus capítulo 26, versículo 28, quando ele estava para partilhar aquele cálice naquele jantar, a última ceia com os seus discípulos, Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Não somente para perdão dos pecados, mas para remissão dos pecados. Irmãos, eu gosto muito de uma passagem, Hebreus capítulo 9, versículo 14 e versículo 17. Esta passagem explica muito bem a razão da morte de Jesus, do seu sangue ser vertido, deste Novo Testamento, a nova aliança que Jesus trouxe para nós por causa do seu sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo. O escritor aos Hebreus estava a falar do sangue que era derramado através dos sacrifícios de animais do Velho Testamento, que temporariamente também traziam algum perdão, alguma remissão para os pecados do povo, mas era um sangue fraco, insuficiente. Por isso é que o escritor aos Hebreus, a partir do versículo 14, começa a falar sobre o sangue de Jesus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado, a Deus purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Isto é muito interessante, o sangue que purifica as nossas consciências. Não somente o sangue nos perdoa para que nós possamos estar continuamente na presença de Deus, mas Ele começa a purificar as nossas consciências, começa a lavar a nossa mente. Versículo 17, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Isto é muito interessante, nós percebemos isso nas heranças, nas partilhas. Quando aquele que faz um testamento, ele morre, então esse testamento ganha força, tem força legal. Irmãos, e quando Jesus morreu na cruz do Calvário e verteu no seu sangue, ele estava a conquistar, irmãos, todos os benefícios desta nova aliança, deste novo testamento que ele tem para nós. Irmãos, podem dizer amém. E não é somente, e quando eu digo somente, já é muito, não é somente um perdão para os nossos pecados, mas é uma remissão dos mesmos, é uma transformação total da nossa vida, do nosso viver. Irmãos, precisamos viver uma vida de santidade, e viver uma vida de santidade é viver uma vida de constante remissão, e muitas vezes de uma remissão completa, ou seja, vencer pecados que nós até pensamos que não os conseguimos vencer, mas através da remissão, através do sangue poderoso de Jesus Cristo, nós podemos alcançar essa vitória. Irmãos, encontramos no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, todos nós conhecemos estas palavras do profeta. Isaías capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas, vinde então, e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã, aliás. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E Deus é imutável na sua palavra. E estas palavras continuam a ser atuais. Deus, Ele quer que nós possamos ir diante da sua presença numa atitude de arrependimento humilde, para que os nossos pecados possam ser transformados, como nós acabamos de ler. Irmãos, como possam se tornar brancos como a neve. Irmãos, possam ser completamente alvos da remissão que o sangue de Jesus Cristo ele pode fazer sobre as nossas vidas. E a Bíblia Sagrada diz no versículo 19,
Irmãos, estas palavras de Jesus são importantes, porque nos levam ou nos apelam à nossa responsabilidade. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, diante de nós, irmãos, estão sempre estes dois caminhos. O caminho da obediência, o caminho de nós nos santificarmos, o caminho de nós nos purificarmos por causa do sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário, ou o caminho de nós não aceitarmos aquilo que Jesus tem para nós. E a palavra de Deus é clara em relação às consequências. Que possamos, irmãos, valorizar o sangue de Jesus, que ainda hoje nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Irmãos, e foi isto que também João escreveu na sua carta. Encontramos lá 1 de João, capítulo 1, versículo 5 a 9, que diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o versículo 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, encontramos em Jesus, no seu sangue, que foi vertido naquela cruz, perdão para os nossos pecados, mas também purificação de toda a injustiça. E como eu já disse, irmãos, e disse no início, irmãos, o perdão permite-nos estarmos na presença de Deus, porque quando nós somos perdoados, nós temos acesso a esta presença poderosa, porque assim como Isaías, ele disse que os nossos pecados nos afastam de Deus, nós precisamos que eles sejam perdoados para não estarmos mais afastados de Deus. Então o perdão possibilita-nos estar na presença de Deus. Mas, irmãos, a remissão, a purificação, possibilita-nos vencer o pecado, no nome e no poder de Jesus Cristo, porque a Bíblia Sagrada diz que ele nos purifica de toda a injustiça. Irmãos, estamos decididos. Eu acredito que eu posso falar não somente pela minha esposa, mas também pela liderança da igreja. Estamos decididos em orar por um avivamento para a Igreja de Jesus em Alverca e em toda a área, em todas as congregações. E não temos dúvida, por experiência própria, que se Deus começar a avivar a sua obra, Ele vai confrontar muitas situações, pessoas, e todos aqueles que não querem remissão, seja de pecados morais, seja de pecados de rebeldia contra a comunhão, seja de pecados que impedem a união da igreja, eles certamente serão alvo da ação de Deus, que é justo, que é o dono da obra. A igreja é de Jesus e é Ele que coloca tudo no seu devido lugar. É Ele que prepara todas as coisas para que o seu fogo possa ser uma realidade. Irmãos, e estamos cansados de ver tantos impedimentos ao crescimento e prosperidade da obra de Deus, mas reconhecemos que só Deus sabe verdadeiramente quais são estes impedimentos e é Ele que vai tratar, porque não há avivamento sem esta ação de Deus. Sem santificação, irmãos, todos nós estamos num processo de remissão dos nossos pecados. Não pode haver avivamento. A vontade de Deus é que sejamos purificados, lavados pelo sangue de Jesus, para vivermos uma vida de autoridade e de poder e sermos instrumentos nas suas mãos para um grande avivamento. Ninguém é perfeito e por isso devemos reconhecer que precisamos de remissão, precisamos de santificação para as nossas vidas. Irmãos, Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, e eu penso que todos nós estamos aqui, a começar por mim, nós vamos nos identificar com alguma coisa que está nesta lista. Irmãos, diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 e 11, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Esta é a grande diferença. Muitos daqueles crentes passaram por estas situações, enfrentaram e foram vencidos por estes pecados. Irmãos, quantas vezes nós talvez não temos sido idólatras nem devassos, mas será que nós não dissemos mal de ninguém? Porque nesta lista está o maldizentes.
Irmãos, será que nós não mentimos ou não fizemos alguma coisa que encontramos nesta lista? Mas a Bíblia Sagrada diz que nós podemos ser lavados, podemos ser santificados e podemos ser justificados. E isto fala, irmãos, da remissão dos nossos pecados. Irmãos, que o Espírito Santo nos convença todos os dias que precisamos viver em santidade, numa constante remissão, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. E quando eu digo numa constante remissão, é para alcançarmos uma remissão total, no nome e no poder de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos libertou e verdadeiramente nós podemos ser livres. Irmãos, e mais uma vez volto a tocar nesta tecla. Podemos até não estar a falar de pecados morais, podemos até não estar a falar daqueles pecados, podemos dizer, mais grosseiros. Mas, irmãos, uma amargura, um ressentimento, um não perdoar, irmãos, também impede que o poder de Deus se manifeste e que possamos ser uma igreja forte. Então, irmãos, vamos alcançar essa remissão. Vamos alcançar essa remissão. Se tivermos que passar, irmãos, por um tratamento, se tivermos que passar, irmãos, por um processo que até pode ser doloroso, mas se isso servir para arrancar de nós tudo aquilo que é contra a vontade de Deus e que nos impede de ser verdadeiramente felizes, então vamos entrar nesse processo, no nome e no poder de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. E nós vamos orar ao Senhor, nós vamos nos preparar para tomar a ceia do Senhor. Uma das últimas lições, aliás, esta última lição que nós estamos a lecionar na classe de discipulado é sobre a ceia do Senhor. E é tão bom sempre que eu tenha a oportunidade de ensinar acerca da ceia do Senhor. Irmãos, a ceia do Senhor é extraordinária quando nós pensamos que nós podemos ser todos participantes do corpo de Cristo. Que não foi por acaso aqueles dois elementos, agora não vou falar sobre isso, o pão e o vinho, dois elementos importantes, que são destacados separadamente. Mas quando nós percebemos que a vontade de Jesus é que nós possamos todos comer deste pão, cada um comer um pedaço. Não é só um comer o pão todo, cada um comer um pedaço. Cada um se alimentar de Cristo. E juntos, não é? Fazemos, irmãos, parte deste corpo maravilhoso que é a igreja. E quando nós pensamos no seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário e que ainda hoje nos purifica de todo o pecado e toda a injustiça, nós que estamos de alguma forma contaminados, como um câncer, como uma leucemia neste caso, e o pecado nos corrompe, o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos impede de viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E quando nós percebemos que este sangue, ele tem poder para trazer remissão, para que todas as marcas do pecado sejam limpas, sejam retiradas, para nós vivermos uma vida de vitória no nome e no poder de Jesus. E é importante, irmãos, nós tomarmos estes símbolos, como eu costumo ensinar. Sempre que nós tomamos estes símbolos, nós estamos a renovar a nossa aliança com Jesus. Amém? E da parte de Deus, Ele está sempre disponível para confirmar esta aliança que Ele fez connosco, porque Ele continua a ser fiel e Ele vai continuar a ser fiel. É um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Mas quando nós tomamos a ceia desvalorizando aquilo que Ele fez por nós, desvalorizando este momento, desvalorizando o seu sacrifício, desvalorizando a sua graça, nós podemos correr o risco de tomá-la indignamente. Mas é tão bom, irmãos, tomar a ceia do Senhor até que Ele venha e renovar constantemente esta aliança que nós temos com Ele e Ele tem connosco. Amém? No nome e no poder de Jesus. E esta é uma oportunidade que nós temos, mais uma vez, de receber esta transfusão de sangue, o sangue de Jesus Cristo, que deve correr nas nossas veias. E este sangue traz remissão. E se nós não estamos a viver, não estamos a experienciar esta remissão na nossa vida, alguma coisa não está a correr bem. Porque sempre que o sangue de Jesus Cristo nos lava, nos purifica, cá está, sempre que nós recebemos uma transfusão deste sangue, esse sangue limpa-nos de toda a injustiça, de todo o peso, de toda a culpa. Ele sara as nossas feridas. Amém. Então, ao tomarmos estes símbolos, vamos pedir a Jesus Cristo que Ele novamente
nos purifique pelo seu sangue. Amém? E precisamos desta remissão. Amém? E eu falo por experiência própria, quantas feridas demoraram alguns anos até que elas fossem completamente saradas. Não é? Tantas lutas internas que nós temos. Mas neste sangue há poder. É neste sangue há poder, irmãos. Nós não podemos pensar de outra forma. Neste sangue há poder. Este sangue tem poder para trazer remissão. Para que não hajam mais evidências dessas feridas, destas doenças, dessa mágoa, dessa tristeza. No nome e no poder de Jesus. Amém. Sim, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário. Deus, ajuda-nos, Senhor, a entender, ó Deus, este privilégio que nós temos de continuarmos a ter acesso à tua presença pelo sangue de Jesus Cristo. A continuarmos, Senhor, a ter acesso a este sangue poderoso que nos perdoa, mas também nos purifica e que traz remissão para todos os nossos pecados. Ó Deus, tu sabes e conheces as lutas de cada um, Deus. Tu sabes do desejo que cada um tem de alcançar remissão. Tu sabes, Senhor, quantas vezes, Pai, nós sentimos o teu perdão por causa do teu amor e a tua misericórdia, mas ainda não estamos completamente purificados, não estamos completamente lavados e continuamos com marcas do pecado que nos levam novamente a pecar contra ti. Pai, mas no nome e no poder de Jesus Cristo, Espírito Santo, ó Deus, que o teu sangue seja vertido mais uma vez nesta tarde sobre as nossas vidas, Pai. Queremos receber uma transfusão do teu sangue. Queremos que o nosso coração seja o primeiro a ser purificado, lavado, e todo o nosso ser também seja purificado, seja lavado. Pai. No nome e no poder de Jesus Cristo. Deus, não queremos viver uma vida de derrota, mas queremos viver uma vida de vitória, Pai. Porque o teu sangue tem poder. Tem poder sobre o mal, tem poder sobre as hostes espirituais da maldade. E é o teu sangue que nos vai dar esta autoridade. É vivendo uma vida purificada, santificada, cheia do teu poder, que nós vamos ter autoridade para vencer o nosso inimigo. Ajuda-nos a entender isso, ajuda-nos a compreender isso, Pai. Esta é a nossa oração nesta tarde, Deus. No nome de Jesus. Amém. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares, sempre nesta atitude, irmãos, de confissão, de arrependimento, de examinarmos as nossas vidas. E também uma atitude de fé, que continuamos ligados a Jesus Cristo. Continuamos a pertencer ao seu corpo. Continuamos a ser alimentados pelo seu corpo. E é interessante perceber que Jesus Cristo, ele foi ferido. Jesus Cristo, no seu corpo, ele foi mesmo ferido, porque o castigo que nos o castigo que estava sobre nós, ou o castigo que nos traz a paz, estava sobre Jesus. E a Bíblia Sagrada também nos diz, o profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E é interessante perceber que quando nós nos alimentamos do corpo de Cristo, não nos alimentamos de um corpo ferido, maltratado, com chagas, mas nos alimentamos de um corpo glorificado. Por isso é que as suas pisaduras nos trazem cura. Porque o seu corpo agora não é mais um corpo doente, ferido, mas é um corpo glorificado. Ficaram somente as marcas para que os discípulos pudessem reconhecê-lo. Mas aquele corpo venceu toda a doença, venceu todas as feridas. E nós podemos nos alimentar deste corpo. Amém? E mais uma vez vamos, com fé também, permitir que o seu sangue nos purifique, traga remissão para os nossos pecados.